Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Evangelização de Pacientes. Hoje nós teremos a terceira aula deste primeiro ciclo de tratamento. Então, nós vamos falar hoje sobre obsessão, mais uma vez, falando principalmente sobre o tratamento da obsessão, a terapia desobsessiva. Então, só relembrando para aqueles que estão em tratamento, que cumpriram direitinho as 3 semanas, na próxima segunda-feira é o retorno, da triagem. Vocês farão uma nova triagem para avaliar como foram essas semanas de tratamento e ver se é necessário continuar o tratamento ou se já poderão ter alta. E aí, nós vamos começar com a nossa prece. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecidos pelo nosso dia, pela nossa saúde, pela nossa família. Senhor Jesus, abençoe a nossa reunião da noite, onde podemos mais uma vez nos reunir em torno do seu Evangelho. Abençoe a cada um de nós, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nós falaremos um pouco hoje sobre, continuaremos falando sobre a terapia desobsessiva. Nós precisamos entender como funciona o processo obsessivo para sabermos como, nos libertarmos das influências obsessivas, Então, primeiro, como nos libertarmos? O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Nós sempre dizemos, que para a gente entender, para que a gente possa agir contra a obsessão, nós precisamos entender como ela funciona, para a gente saber direito, como agir da forma mais eficaz. O Espiritismo vem nos explicar como funciona a influência obsessiva, como funciona a atuação dos espíritos inferiores e o que nós podemos fazer contra isso, E aí nós nos lembramos das palavras de Jesus. Eu sou a porta, Jesus é o caminho por onde nós devemos seguir, seu roteiro, seus exemplos, E conhecereis a verdade, Nós conhecendo a verdade, essa verdade nos fará livres. Em torno da obsessão, funciona do mesmo jeito, A partir do momento que nós conhecemos como ela funciona, nós temos mais capacidade de agir, resolvendo esse problema. E aí, para entender como nos libertarmos, quais os meios de se combater a obsessão? Nós temos aqui algumas ferramentas, que nós podemos utilizar para evitar a influência obsessiva ou para nos livrar dela, caso ela já tenha se instalado. Primeiro deles, o fortalecimento da alma. Para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio melhoramento. Isso está lá na Gênesis, Allan Kardec nos diz. Então, comparando com as enfermidades do nosso corpo físico, quando a nossa imunidade está baixa, nós estamos mais vulneráveis à atuação dos micro-organismos que nos deixam doentes, não é verdade? Assim também funciona no processo obsessivo. Quando o nosso padrão vibratório, quando os nossos pensamentos estão em desequilíbrio, nós estamos mais vulneráveis à atuação dos espíritos inferiores, que nos inspiram ideias também inferiores, Outra ferramenta que nós temos é o hábito da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Isso também é Kardec que nos diz, relembrando o que a gente falou na aula passada, quando o nosso pensamento está em prece, dificilmente os espíritos obsessores vão ter acesso, ter espaço para inspirar ideias inferiores. A autoeducação. Nossas mentes, como os nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mau. Quando a gente preenche os nossos pensamentos e as nossas ações com coisas boas, nós não vamos ter tempo e nem espaço para que ideias inferiores se aproximem de nós. E aí aqui uma palavra-chave, a vontade. Por sua vontade,
Pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Aqui fala especificamente sobre o buscar o auxílio, né? Buscar o auxílio com os amigos, no tratamento espiritual na casa espírita. Então, aqui vem dizer que nós, pela nossa vontade, nós somos capazes de afastar a influência obsessiva. Se a gente muda o nosso padrão de pensamento, se a gente muda o nosso padrão de atitudes, né, de ações, nós vamos deixar de estar vulneráveis à influência inferior. No entanto, se a gente não se sente forte o suficiente, né, ou se os espíritos inferiores já chegaram a ter uma ação muito ampla sobre nós, nós podemos sim buscar essa ajuda, né? No tratamento na casa espírita, no amparo fraterno daqueles que estão dispostos a nos auxiliar. Como poderemos nos livrar da obsessão? A primeira, né, a principal receita é a reforma íntima. Quando a gente se transforma, né, quando a gente se esforça para se transformar, para cultivar as virtudes e afastar de nós os defeitos, esse processo de nos desligar das influências obsessivas, ele se torna mais fácil, né? Antes de qualquer esforço externo, se há que dispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Não tem jeito, né? A nossa transformação moral é tarefa única e exclusiva de nós mesmos, e é ela que realmente garante que os nossos pensamentos, que as nossas ações, eles vão estar num padrão mais elevado, dificultando assim o acesso dos espíritos inferiores. O culto do evangelho no lar é a reunião da família em dia e hora certa para o estudo do Evangelho e oração em conjunto. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a família recebe o benefício da comunhão com o alto. Né? Às vezes nós não paramos para medir, né, o alcance das bênçãos do culto do evangelho no lar. Essa imagenzinha aqui, ela resume um pouco isso, né? O atendimento aos espíritos sofredores, o atendimento à família que realiza o culto, a fluidificação da água, o passe, o atendimento a todas as casas da região, as familiares, né? Tudo isso a gente não tem, se a gente conseguisse ver, né, todo esse atendimento acontecendo, nós faríamos o culto o tempo inteiro, né? Então existem inúmeros benefícios que o culto do evangelho no lar pode trazer para cada um de nós, né? A prática da caridade. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes, não mais aí ódios nem ressentimentos. Então, a prática da caridade, quando a gente decide colocar a mão na massa mesmo em favor do nosso próximo, nós reunimos, né, força para superar as nossas próprias dificuldades, porque nós abandonamos um pouquinho as nossas dores para nos dedicarmos às dores do próximo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar os outros. Será que é realmente o dinheiro que é a única ferramenta possível para que a gente pratique a caridade? A gente pode, né, doar do nosso tempo, da nossa boa vontade, em favor daqueles que precisam, assim, do mínimo, daquilo que o dinheiro não pode nem comprar, que é a nossa atenção, né? Leituras edificantes. O livro espírita é sempre amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos a encontrar. Mais uma vez, né, quando nós abastecemos os nossos pensamentos com ideias elevadas que os livros edificantes, que os livros espíritas podem nos oferecer, né, nós vamos estar criando um escudo mesmo contra a influenciação inferior. Nós vamos estar criando clichês mentais positivos que nos protegem, né, das influenciações inferiores. O curso, né, os cursos, o estudo sistematizado da doutrina.
também é uma ferramenta, né? Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo da vida deve e precisa estudar. Então, o conhecimento que o Espiritismo nos traz, né, nos oferece meios de que para que a gente não volte, né, a cair nessas influências obsessivas, né, para que a gente se fortaleça, para que a gente conheça cada vez mais, busque progredir cada vez mais. A prece, que é um recurso que está aí ao alcance de todo mundo, a oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante, que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Então, a prática, né, da prece constante, ela realmente é uma terapia para nós, né? Contra as influências obsessivas. Ela modifica o nosso ânimo, modifica o nosso estado de pensamentos. Ela transforma, né? E está aí ao alcance de cada um de nós. E aí, para que a gente possa encerrar nesse momento, só alguns lembretes, né? O que nós devemos fazer agora? Nós já concluímos aí essas 3 primeiras semanas de tratamento. Você deve retornar à triagem para fazer a avaliação, né? Então, depois dessas 3 semanas é a nossa triagem de retorno. E além disso, a Casa Espírita também oferece outras atividades que são permanentes, né? Os cursos de doutrina espírita, né? O estudo no sábado, que tem funcionado mesmo durante a pandemia, tem funcionado à distância. A nossa reunião pública toda terça-feira. A prática da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Os demais trabalhos assistenciais que estamos adaptando, né, a esse modelo não presencial, mas existem várias atividades que a gente pode continuar participando na Casa Espírita e que ajudam a nos fortalecer, mesmo depois da alta, né, do tratamento espiritual. E para que nós possamos concluir, vamos nos lembrar aí das palavras de Eurípides Barçanufo sobre o Cristo, né? Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Conquanto emparedado no casulo carnal, torna-se o espírito livre que pode flutuar além das vicissitudes em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador da terra, nosso modelo e guia, Jesus. E encerrando com as palavras do próprio Cristo, né? Assim brilhe diante dos homens a vossa luz. Então, que este programa do tratamento espiritual seja uma forma de nos auxiliar, né? Nesse processo de fazer brilhar a nossa luz. E para que nós possamos aí encerrar este momento, nós vamos passar para a próxima etapa do tratamento, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos lembrar, né, de que aqueles que estão aí acompanhando a nossa transmissão reservem um recipiente de água para ser fluidificada e acompanhem neste momento a transmissão do passe à distância, né? Essas conduções aí do passe, elevando o pensamento, se colocando em condição de ser auxiliado pela espiritualidade amiga. Então, busquemos, né, elevar nossos pensamentos em prece, agradecidos a Deus nosso Pai, pelas bênçãos infinitas que nos são oferecidas, que nós possamos merecer o amparo bendito da espiritualidade amiga, que tanto nos oferece socorro. Graças te damos, Jesus querido, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Passemos agora para o passe à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire.
Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.